Eu quero cumprimentar todos os presentes e quero saudá-los em nome da minha esposa, Maria Ivone. E quero fazer uma saudação especial à minha chapa de vereador, uma chapa qualificada que estão aqui nos prestigiando, incorporando conosco. Antes, provavelmente, eu preciso fazer algumas considerações aqui e provavelmente, acho que muitos do auditório aqui pode achar que o Jaime está contundente e tal, não. São coisas que, às vezes, como nós vamos explicar, foi um choque até tudo rapidamente. E às vezes não deu tempo de... Mas eu tenho que fazer certas colocações aqui sim. E que vocês me perdoem, eu vou fazer, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para unir. E com todo mundo, eu quero fazer essas colocações, às vezes não vai agradar. Mas no final, eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. Primeiramente, eu não tinha intenção nenhuma de ser candidato a prefeito aqui em São Francisco. Pelo fato de a gente ter feito um trabalho muito bom há 25 anos atrás, principalmente na saúde, e como eu tinha essa oportunidade, porque o pessoal da minha família não tinha mais nenhuma condição de continuar essa candidatura titular. Então, pelo anseio de muitos amigos, vieram e eu resolvi sair. Qual foi o primeiro ponto? Eu fui 56 anos PMDB. Todo mundo sabe. Quem tinha cara de PMDB em São Francisco, amigo Luiz, o Marquinhos, dessa turma toda. O Pato sabe que ele também participou, né? Então, o que fizeram comigo? Na eleição do atual prefeito, foi feita uma coligação do PMDB, e entrar nessa coligação o Leandro e o Saraciel. E eu acho que quando a gente preza o partido e respeita o partido, a gente tem que fazer o partido crescer, né? Agora, o que fizeram? Me tiraram da comissão e botaram outros lá. Então, o lado de lá, do prefeito com o presidente, chegaram e falaram assim: o Jaime não vai ser candidato, o Jaime não tem partido, etc, etc, etc. O que eu fiz? Graças à lembrança do Leandro, meu filho, faltava 4 dias para terminar a filiação. Eu estava com um pacote de ficha de PMDB. Então, desmoronou. Em 4 dias, o Zé Nelton mandou me chamar, o presidente do Podemos em Goiás, e falou: Jaime, eu te conheço há 40 anos, o partido está na sua mão, e você vai ficar com o partido, etc. Então nós formamos essa comissão, estruturamos o nosso partido e lançamos a nossa candidatura, porque eu sei da minha potencialidade, eu reconheço, sei o que eu sou, né? Então essa é a questão que nós fomos para Podemos, temos todo o apoio, nós vamos falar no final. Mas eu quero, voltando atrás, eu fiquei muito feliz aqui agora, porque eu andei muito, todo mundo me apoiando. Eu sei que eu tinha e tenho ainda, eu vou dizer porque eu não tenho ainda o potencial de ganhar essa eleição sozinho, mas eu tinha e poderia até ganhar. O Cleiton sabe disso. Mas não é isso que eu quero discutir, não. Eu quero mostrar que eu ouvi aqui alguns discursos, o Jaime é isso, o Jaime é aquilo, tudo bem, fico satisfeito. Mas na hora que eu convidava, não, você é melhor prefeito, você é isso, aquilo, não vai ter ninguém melhor que você, mas com você eu não vou, e por outro lado.
Então eu quero dizer que essa situação tornou-se desagradável, porque eu tinha uma chapa muito boa e muitos de vocês aqui, ó, não vou usar não, mas eu sei, eu tenho catalogado, chegaram assediando meus candidatos dia a dia, até 3 vezes por dia, para esvaziar a minha chapa, para que eu não tivesse condição de ser candidato, porque com certeza a população de São Francisco sabe que eu, numa cabeça de chapa, legalmente, com uma turma boa, eu não perderia a eleição, porque essa seria a minha vez. Certo? Mas fazer o quê? Eu não sou dono da verdade. Eu lancei meu nome em busca de uma melhoria para a nossa cidade, porque eu provei que faço. Por essa casa de lei aqui, o pai do Cleuton, do Timó, era vereador do presidente da Câmara. Se existe essa casa de lei quando eu era prefeito, é porque nós fizemos com recurso próprio. Por que eu falo que fizemos? Porque a Câmara não tinha dinheiro, eu dei o dinheiro mês a mês. Certo? Aqui, dali, esse bairro todinho, quem asfaltou? Fui eu. A minha equipe, inclusive eu quero dar um mérito para o Aço aqui, que o Aço foi meu secretário de administração, meu companheiro, certo? E fomos nós. Ginásio e esporte, fomos nós. Hospital, fomos nós. Escola Padre Humberto Duque, fomos nós. Ponte lá do Mordomo, fomos nós. Asfalto daqui para Jesus, fomos nós. Campo de futebol, gramado, fomos nós. Nós estamos mostrando obras. E eu desafio, mostra-me uma obra dessa aqui em São Francisco, feita por prefeito ou que seja com recurso próprio. Mostra. Então, eu sei do meu potencial. Eu sei que eu sou forte junto à população, porque a população sempre acreditou em mim. E eu quero dizer até por quê. No começo eu não tenho essa vaidade. Eu não tenho essa vaidade. Mas no começo eu queria mostrar um pouquinho do meu currículo, quem não teve a oportunidade de ver meu perfil no Instagram. Eu sou Jaime, simples, humilde, não me importo não. Mas eu tenho um currículo que às vezes não é respeitado. Eu fui 30 anos funcionário do Banco do Estado de Goiás. Sempre assessoria e diretoria, etc. Eu fui 2 vezes presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Estado de Goiás, ASBEC. Muitos aqui conheceram o universitário. Eu fui professor em Goiânia, porque eu sou formado em Filosofia e Letras por 16 anos. Inclusive, tive o prazer que minha esposa até foi aluna minha 1 ano ou 2 anos. Existem essas funções. Tenho vários cursos de pós-graduação. E, depois que eu vim para São Francisco, eu quis lecionar aqui, porque o único professor na época que tinha curso superior era eu. Não me aceitaram no colégio por questões políticas. E eu, para não ficar vendo aquelas novelas, através daquela televisãozinha que seu parceiro ia lá fora, vira mais, tá bom? Vocês lembram disso, os mais velhos, né? Então, eu não aguentei ficar em casa, fui para Anápolis, fiz o vestibular para Direito, passei e me formei em Direito com 44 anos. Então, vai fazer 30 anos que eu... Se for para esse lugar, eu não vou terminar.
foi comercial. Então, me lembrando, eu me formei em Direito com 44 anos. Eu era o vovô da turma lá da escola, né? Agora, eu não sou velho, eu sou idoso. E sou muito mais que muitos aí que a gente tem 30 e poucos anos que já morreram, né? Mas não é questão essa aqui não. Então eu quero, voltando ao assunto que nós estávamos falando, a respeito do meu currículo, né? Eu sou também um ex-secretário de saúde, eu sou um ex-prefeito, não leva mal não, de maneira alguma. Eu tenho título de doutor. Se eu chamasse o Jaime, eu acho bom, fico feliz, eu não sou mais que ninguém. Mas, às vezes, uma cerimônia igual essa aqui, eu acho que as autoridades ou ex-autoridades que tem título tem que ser mais respeitadas. Inclusive, quando foi anunciado aqui seu nome como prefeito, esqueceram de mim. Que o assessor do nosso governador Caiado não leva mal. Meu amigo, ele já foi embora, não sei se está aqui, fez referência e não me enxergou aqui como vice-prefeito da coligação. Nós somos da mesma base. Então, depois eu vou dizer o porquê que está aqui. Mas eu quero, diga-se de passagem, está aqui o ato que é testemunha. Por que eu fui expulso do PMDB? Talvez você não saiba. Porque eu apoiei o Ronaldo Caiado aqui para senador e para governador. Então eu fui tido daquela mesma turma que foi expulso do PMDB lá. O prefeito de Catalão, o Roller de Formosa, o de Goianésia, de Turvânia, o Zedel. Eu também fui expulso só porque eu apoiei o Caiado. Inclusive, na época, teve gente aqui que era Caiado. No dia que o Caiado veio aqui a primeira vez, ele almoçou na minha casa, ficou lá 2 horas. E eu com 15 do Willis aqui e 25 do Caiado aqui. Aí o cara chegou e falou assim para mim: aqui é bem, né? Etc, etc. Querer me desafiar a brigar comigo. Eu falei: caboclo, você não tem coragem de pôr 25 no peito aí do Caiado, porque se você é bem, eu tenho coragem de pôr 25 no meu peito e pôr 15 do Willis aqui. Então foi assim, né? Então é isso que eu quero dizer. Eu não quero ser ajudado de maneira alguma, não é meu jeito, eu não sou assim, mas eu acho que exige-se respeito, não é? Eu não quero que carregue a mala para mim, nada disso não. Agora, eu senti mesmo, olha, essa cerimônia aqui, eu não estou aqui porque eu caí, eu vim só dar uma mão, não. Eu vim aqui para assumir perante a sociedade de São Francisco um compromisso sério, que é um compromisso da cidade de São Francisco. Eu quero dizer ainda que mais de 90 dias eu sofrendo muito lá em casa, a Ivone, minha família, com assédios. Cada dia o Jaime não vai ser, muitos de vocês falaram, isso não é parte. Eu estou aqui, não é? É para falar mesmo, é da turma do Tibó, é da turma do Gilmar. Por enquanto é só a turma, Tibó, daqui um pouquinho é a nossa. Já é, então, da turma nossa. Então isso é um sofrimento grande. Gente, eu tive sigilosamente, até entrou um cara que ia ser provável candidato a vice-prefeito na minha chapa, e foi lá para saber os nomes todos e para negociar depois tal. É um sofrimento. A minha turminha aqui, que é a minha chapa, são pessoas honestas, porque foram assediadas com terreno, com dinheiro, com isso, com aquilo, isso fica para lá. Então eu acho que tem que ter esse respeito. Então você chega ao ponto que a questão não era me tirar, desculpa eu falar, senhor, mas a questão era falar, tirando já da jogada, o Timbó ganhou a eleição porque o prefeito disse isso aqui, certo? E cada dia
eu ia hoje acalmar minha candidata, o meu candidato a vereador, amanhã, Jane, fulano teve aqui e tal, eu ia lá para acalmar mais. Eu falei, não, mas que vai dar, você não vai ganhar e tal. Entendeu? E nós não tínhamos começado a campanha, nem eu, nem ninguém começou. Somos pré-candidatos, não começamos. Então isso aí, gente, não é que é mágoa, não. Hoje, eu não vou falar o nome de ninguém. O futuro prefeito foi testemunha. Eu sou límpido, sou claro. Estava lá em casa, eu conversando com ele e a turma. Os dois cidadãos chegaram lá. E quando eu vi, eu assustei. Porque, honestamente, sabe o que eu estou falando? Para mim, eu vou treinar, engoli-los para depois digeri-los. Chegaram lá, desculpa, eu mandei sair. Aqui na minha casa não. Porque o cara que mais fez fake news, essas coisas ruins de internet para me atacar e para me desestabilizar e colocar contra a minha família. Certo? Então isso não se faz. Porque todos nós aqui temos família. Família é coisa sagrada. Pai, filho e mãe é coisa sagrada. Agora eu sou um homem que tem a minha família bem constituída. Eu não aceito, em hipótese alguma, fazer isso comigo. Primeiro a família. E eu até mandei alguns recados, o Valdezinho sabe o que eu disse. Respeita a minha família. Certo? Porque não é por aí. Bom, então, eu queria não é desabafo, é mostrando as dificuldades. Então, ontem, eu e o Cleudo fomos chamados lá em Goiânia. Determinação do governador, não é isso? Determinação do governador, nós fomos chamados, e até foi o porta-voz do deputado José Nelson do Podemos. Então, por que nós fomos chamados? Eu não quero tirar o mérito de ninguém, não. Certo? Fomos chamados para a gente compor. Certo? Por quê? O governador trabalha, claro, tem que ser assim, com partidos de base, não é isso? Com partidos de base. E falaram assim, se tem um potencial lá que é o prefeito, que tem muito dinheiro, se ele vai lá, eu venho cá, e nós somos da mesma base, o que acontece? Podemos perder, né? Então vocês vão ouvir. E foi determinação lá de cima, eu já expliquei para o meu pessoal, foi difícil o meu pessoal aceitar, mas aceitou. Certo? Então eu quero dizer que foi uma determinação. Agora eu sei, o deputado ou o governador, se quiser tirar a comissão, não tem convenção. Então eu tinha 3 caminhos: fazer uma coligação, tocar a minha campanha para frente, que eu acredito nela e acredito que acreditava, porque agora não é mais. Acreditava nela, no nosso potencial, que a campanha também não tinha começado, agora ia começar, e desistir. A primeira que veio assim, não, eu largo tudo, jogo a toalha, mas eu não aceitei essa hipótese. Então não é justo que eu enfie o pé desses rapazes e dessas moças que estão me dando esse apoio. Então eu tenho que ser o porto seguro deles, eu tenho que ser o suporte deles, tive que conversar com eles para tomar a decisão. A minha, eu tomei lá, mas o Cleudo. Mas ficou combinado, no Cleudo, eu vi o pessoal dele, eu vi o meu presidente definir a decisão. E terminamos com a mesa em casa, não foi, né? Então, essa é a razão que eu não descartei a minha candidatura, certo? E a outra, eu poderia falar assim, eu vou sair candidato, mas o partido estadual não é meu. Posso ser destituído e pronto, como foi em Goiás, não é verdade? Eu tenho essa situação de respeito, experiência, tudo. Não é porque ele é ruim. Não quer dizer isso, não. É que eu sou mais velho, tenho mais experiência. O Cleito está começando. Ele só foi vereador. Mas isso não tira o potencial
de qualquer um que assumir uma gestão pública e faça um bom governo, não é verdade? Ninguém tem estrela na testa, não. E só sei que chegou ao denominador comum, né? E pesou muita coisa, e principalmente o DEM é o partido do nosso governador. Olha, é o candidato dele. O governador tem essa preferência. Então, teve lá publicações, então fui determinado que aceitasse, e eu vi as nossas condições de tocar uma campanha da condição que nós chegamos, poderia ganhar, mas seria um suicídio também, e até ter mais resistência, né? Bom, então agora para finalizar, ontem ficou bem claro, eu represento aqui o Podemos, eu sou o presidente do Podemos. O nosso deputado do Podemos, deputado federal, chama-se José Nelton. E o José Nelton, todos nós sabemos, o nosso companheiro que sabe disso, é um dos deputados, é o deputado mais atuante do estado de Goiás. Ele tem uma influência muito grande no governo federal e com o nosso governador. Certo? Então, nessa força que ele tem, né? Ele está fazendo hoje, até dia 15 agora, ele organizou, tem 160 convenções para fazer do DEM não Podemos, em Goiás, ou como vice-prefeito ou como prefeito. É um partido que está crescendo muito. Então, eu aceitei, o Cleuton sabe, quero deixar bem isso claro para os companheiros. Quando eu fui prefeito, e vocês sabem disso, os que trabalham na prefeitura e foram vereadores, quando o vereador fala, eu tenho o meu deputado, eu tenho o meu deputado, eu tenho o meu deputado, não soma nada, o deputado não vai fazer nada para a cidade se ele tem 10 votos, se ele tem 50 votos, 200 votos. Tem que ter força, certo? Então, eu estou falando do deputado do Podemos, mas eu não posso... o representante aqui falou do DEM, né? Dos deputados. Mas eu estou falando do Podemos, né? Então ficou um acordo junto com o Timbó que nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu não vou medir esforços. E para buscar recursos, todo mundo pode buscar, vereador, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente do diretório. Agora, o que é importante? Nós termos recursos na cidade para sair, principalmente na área da saúde que está podre. Não é verdade? Nosso povo não pode sofrer como está sofrendo e está, não. Nós temos que buscar o recurso. Certo? Então, o que eu levanto duas bandeiras aqui, que eu levantei lá. E eu peço encarecidamente que eu levantei essas duas bandeiras, que foi isso. Eu falei, eu, como vice-prefeito, exijo, porque o Zé Nelton, ele traz, não estou desprezando o seu, o Zé Mário não, que também tem uma contribuição muito grande aqui, mas não está me afastando, estou defendendo o meu deputado José Nelton. Porque o Zé Nelton ele consegue muito recurso para Goiás, tem tantas emendas. O que você ganhou dele de carro? Um ônibus e um caminhão daquele para tirar o lixo da cidade. O deputado Zé Nelton já deu para ele contar, fechou um negócio. E se for mentira, não é. Vai sair mesmo, porque nós estamos aqui para provar. Não vou falar isso. Então, isso que é o bonito. A gente tem essa união, igual a doutora Gilda também falou do deputado estadual. Então eu acho que nós temos que se firmar, não cada um ter um candidato, mas pelo menos ter dois mais candidatos de cada partido aí forte, conglomerar para receber recursos. Não adianta nada. Eu, quando fui prefeito, eu fui muito bom na administração. Eu tinha naquela época não tinha essas emendas, não. Né? Não tinha isso, né, Eva? Não tinha emenda, não. Quem foi o nosso deputado forte? Ilona Nascimento. Lá de Rio Verde. Lá de Rio Verde, que arrumou. E eu nunca dei um voto para ele ocupar. Mas nós buscamos
E ele se tornou, nos 4 anos, o cara que mais carregou recursos para nós. Bom, então essa é a bandeira. Por que eu levanto a bandeira do DEI aqui do Caiado? Porque o governador, eu sou amigo dele, ele trabalhou para nós muito na questão da usina, nos recebeu aí em Brasília, ele me conhece. Dia que ele veio aqui nessa casa aqui em Campanha, ele sabe disso, o Robertinho sabe disso, o Valdez sabe disso, o Fernando, vocês estavam aí. Olha, eu fiquei entristecido, porque tinha pouca gente. Falaram para mim, olha, quando eu fiquei saber, eu vou lá para dar força. Pô, recebeu o nosso futuro governador aí, e até esse curso eu acabei fazendo, né? Então, por quê? Desculpa aí do senhor Leandro, presidente do DEI. Eu estou... Diz que eu vou passar hoje a gente estava em casa, né? Eu já sou de casa. Então, por isso, eu tenho que falar. Mas depois, eu prefiro falar na face. O Leandro é meu amigo. Então, dia que o Caiado esteve aqui na festa, eu estava lá em casa, ele chegou, lá no trevo, no carro. O Leandro, meu filho, ligou para mim, que ele era assessor do secretário do Gilmar, falou assim: Jaime, pai, o que você está fazendo? Não, aqui, cara, você podia vir aqui que o prefeito pediu para você receber o governador. Não, querendo. Não, é para você vir. Eu fui. Você veio, pai? Que dia? Não. Então, hora que o governador chegou, vai caminhando, o Olivar sabe disso, nós somos políticos, precisamos olhar assim para ver quem que é a autoridade, qualquer coisa. Ele viu assim, ele não viu ninguém, ele me enxergou. Aí ele chegou perto assim, meu grande líder, tal, e me abraçou e tal, e fala para o pessoal me abraçar, esse é o meu líder aqui e tal, né? Certo? Aí, olha que ele fez o cumprimento, eu falei: senhor governador, eu quero apresentar para o senhor aqui o nosso prefeito. Apresentei o prefeito de Jesus, o vereador que estava lá, alguns, o Otair, do DEI, também era Otair. Não estou falando daquela época, no passado. Era o vice-presidente, né? Mas o Otair não tinha chegado. Por quê? Eu procurei o Leandro, presidente do DEI. Ora, quem tem que receber o governador aqui se não tem uma autoridade? O presidente do DEI. Ele não ficou lá sumido. Depois eu vi o Leandro, você está me ouvindo? É verdade, se eu mentir, eu sei o que acontece. Eu falei: Leandro, filho, ia dar doidinho que eu fosse antes para o DEI. E o governador já tinha me chamado para ir para o DEI, e eu falei: governador, se eu chamar o senhor para ir para o PMDB do senhor, vai de jeito nenhum, porque eu sou fundador do DEI. Eu falei: eu também tenho 50 e tantos anos, não tem como sair, não é? Aí o Leandro falou assim para mim: eu não preciso de candidato, eu já tenho meu candidato a prefeito, que se chama Timbó. O que eu vou fazer? Agora, eu quero chamar a atenção no sentido, não de criticar. Você desculpa, Leandro, mas é bom as pessoas saberem. A direção do DEI aqui é fraca. É ou não é, Otair? Certeza. Até porque o Otair, que era o vice-presidente, me acompanhou. Então não pode. Presidente de partido tem que, não é filiar só esse negócio para filiar, para ter gente filiar, não. Quem filia torna-se sócio do partido. É responsável. É igual ao clube. Você vai entrar no clube, você tem que assinar a carteirinha. Então, se você não quer assumir uma responsabilidade, você não entra no partido. Não é verdade? Então, às vezes o partido chega numa eleição aí, tem 200 filiados, você não acha 5 para ser candidato a vereador. Então é um compromisso. Então, já entrando agora finalmente, o que eu quero pedir a todos, né, que nós assumamos esse compromisso. Bom, então, para finalizar, eu, às vezes, sou tratado, o Jaime é bruto e sem educação. Nunca fui bruto nem sem educação. Pode ser, o Leandro vai falar isso, porque o Leandro é meu amigo.
Leandro? Senão, o Leandro não tem aí, senão fala, pô, já é bruto de educação que falou de mim. Né? Eu sou, nem desbocado, eu sou verdadeiro. Isso eu sou mesmo. E eu falei para o Timbó, e eu vou, de minha parte, o compromisso está assumido. Eu vou ter que falar com o pessoal, falei, e eu acho que a minha turma, você falou com eles agora há pouco, está em peso com você, tanto que é que eles todos me acompanharam para me receber aqui. Eu agradeço e vamos levar a campanha da chapa do DEM juntamente com você para a gente ganhar a eleição. Agora, eu falei para o Cleuto, ninguém tem estrela na testa. Todo mundo tem que ter possibilidade, porque quando eu candidatei a primeira vez, nunca tinha sido vereador, não tinha nada, e eu não tinha estrela na testa, e deu certo. Agora, o que é dar certo numa administração? É uma administração verdadeira, transparente, né? E fazer trabalho. Prefeitura não é para ficar botando gente, para ficar à toa, não. Nós temos que criar um mecanismo de criar serviços, prestigiar o comércio e prestigiar a indústria, tudo que vai trazer para cá, para dar emprego. É isso que nós temos que fazer. Que a prefeitura é pequenininha, se você fosse servir tudo, agora, tem que colocar pessoas capacitadas nos cargos. Como é que o Cleuto vai conseguir governar se ele tiver um secretariado igual o outro tem? Bom, é difícil. Todo mundo sabe. Então, ele sabe disso. Agora, nós estamos juntos. Carne e unha agora, viu, Cleuto? E eu sou apenas um candidato a vice dele. O comando, a guia, o geral é do Cleuto. Agora, nós estamos aí para ajudar, para pedir os votos e, às vezes, para puxar a orelha, para dar um conselho. E o que nós queremos? Que nós ganhemos a eleição e que ele seja um grande prefeito e mostra por que ele veio. Então, gente, eu vou encerrar e não se esqueçam, eu faço questão, a bandeira do Podemos, governador Caiado, olha, gente, nós temos que prestigiar o governador. Município que não prestigia o governador, não ganha nada, não. E prestigiar os nossos deputados, que eu sei, hoje aqui, chama-se do DEM, federais, José Mário e Zé Neuto. Estou errado? Não é? E agora os estaduais eu não sei, isso é uma questão própria do prefeito. Tá bom? Então, a partir desse momento, eu só quero pedir mais uma coisa finalmente, eu lembrei. Gente, vamos fazer alguém falou isso aqui. Vamos fazer uma campanha limpa. O eleitor que escolhe, o eleitor que vota, ele não quer ficar ouvindo você falar do outro, não. Ele não quer isso, não. O eleitor quer saber de propostas. E a gente só ganha voto em duas circunstâncias: amizade e honestidade. Então vamos pedir. Não é que eu vou falar do outro que você vai votar em mim. Nada disso. Vamos mostrar as propostas juntos e o porquê que nós estamos aí para assumir uma responsabilidade de muitos anos. Então nós temos que ter união, nada de botar fake, gozação, certo? Eu comecei com um serviço até muito bom, o Cleuto começou, hoje a base mais é rede social. Então vamos falar a verdade, vamos trazer a verdade. Eu tenho meus defeitos, o Cleuto tem os deles, mas nós não vamos correr de nada, não. Vamos falar a verdade. E eu tenho certeza que com essa união, com esse tanto de partido, nós não vamos falar, podemos comprar o terno, porque ninguém pode pensar isso. Se nós não trabalharmos duro, não correr para pedir os votos e mostrar o nosso trabalho, não se engana, não, nós não vamos ter eleição, não. Pensar que o voto está morto? Tá, não. O prefeito está crescendo muito. Vocês sabem disso, não é, velho? Mas nós estamos em condição boa. Estamos
continuar. Agora eu acho que nós vamos perder essa eleição se nós quisermos. Se nós agarrarmos mesmo tudo para eleger nossos vereadores e eleger o Cleuto, se nós fizermos isso, estamos bem. Então, eu peço desculpa, eu demorou um pouco, mas eu tinha que falar, porque essas coisas estavam dentro de mim, e eu sou verdadeiro, eu quero dormir em paz, porque eu fiquei muitas noites sem dormir. A partir dessa noite, acho que eu durmo. Muito obrigado, abraço.